Olá, galera da SpaceX, sejam bem-vindos. A gente está de volta para começar a gravar uma sequência de vídeos extras sobre a Guerra Fria. Para falar de alguns assuntos específicos aí da Guerra Fria, a gente vai começar com a União Soviética. Em seguida, a gente vai falar das guerras da Coreia e do Vietnã. Depois a gente vai falar sobre a passagem para a nova ordem mundial, tá? O comércio mundial a partir da década de 1990. Vamos falar de algumas coisas específicas dessa transição. E a gente vai fazer também uma bateria de exercícios exatamente sobre a Guerra Fria e a nova ordem. Tá bom? Vamos começar aqui com a União Soviética. Então, a primeira coisa que aparece para vocês aí é o mapa, que corresponde exatamente ao território da ex-União Soviética, com a Rússia aqui em destaque. Tá? Depois, a bandeira característica que vocês já devem ter visto em algum lugar, é a bandeira vermelha com a foice e o martelo posicionadas aqui no canto superior esquerdo, e a sigla, que também ficou conhecida mundialmente, tá? Na tradução para o português, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Tá certo? Vamos aqui para algumas características desse país. Primeiro, a área territorial, que era enorme, né? 22 milhões de quilômetros quadrados, algo em torno aí 3 vezes o tamanho do Brasil, aproximadamente. O país foi formado, né, em 22 de dezembro de 1922, tá certo? Ao final da Revolução Russa, ao final da Revolução Bolchevique, que vai derrubar o regime czarista russo. Essa revolução ela vai ocorrer entre 1917 e 1922, sob a base ideológica do socialismo, uma vez que a grande motivação para a revolução era exatamente a maneira como os czares russos conduziam a política e administravam o país. Ou seja, havia uma concentração de riqueza muito grande, enquanto a população passava fome, a monarquia russa vivia em cima de privilégios. Então, o ideal socialista de distribuição de riqueza foi o conteúdo exatamente usado para mobilizar a população no sentido de derrubar a monarquia e estabelecer um novo regime, certo? Bom, depois de 1922, em que foi formado, né, data em que foi formada a primeira versão da União Soviética, formada pela Rússia, por 4 repúblicas, na verdade, né, a Rússia, o Transcáucaso, a Ucrânia e a Bielorrússia. Foram as 4 primeiras repúblicas que se uniram para formar o território da União Soviética. Depois foram sendo anexados também outros territórios, até que em 1936 a União Soviética estava praticamente completa. Tá? O território da União Soviética estava praticamente completo. Ao todo, no final, eram 15 repúblicas federadas, tá certo? A Rússia e mais 14, que conviviam com cerca de 120 nacionalidades diferentes e cerca de 18 idiomas que eram falados por pelo menos 1 milhão de pessoas. A gente vai ver que, com o passar do tempo, isso vai se transformar em um problema. Tá? Essas mais de 120 nacionalidades diferentes já indica uma diversidade étnica muito grande, além desses 18 idiomas falados por mais de 1 milhão de pessoas, fora os outros idiomas que também existiam, tá certo? Mas não eram falados por muitas pessoas. Isso vai mostrar o quanto era difícil fazer essa administração de tantas etnias diferentes, de tantas nacionalidades diferentes dentro do território soviético, tá certo? Bom, a União Soviética, que vai rivalizar com os Estados Unidos até a década de 1960, principalmente dentro do contexto da Guerra Fria, começa a entrar em declínio exatamente por conta desses fatores aqui. O primeiro problema é a ineficiência da economia planificada. O que é a economia planificada, para quem não está lembrando? Todos os meios de produção pertencem ao Estado, inclusive a terra. Isso é economia planificada. Então, não existe propriedade privada. Então, a economia ela vai funcionar toda a partir da lógica de funcionamento do Estado. O desemprego é proibido, é uma política de pleno emprego, e todas as empresas
sejam elas pequenas ou grandes, vão pertencer e vão ser administrados por membros do Partido Comunista Pan-Russo, que vai exatamente administrar o país. A terra também vai ser administrada pelo Estado através de cooperativas, regimes comunais de cooperativas, que vão ser chamadas de kolkhozes e sovkhozes, mas também vão ser administrados pelo Estado. Então, isso se mostra, em alguma medida, muito ineficiente, porque não vai produzir bens de consumo suficiente, não vai gerar estímulo suficiente para a população produzir e se manter empregada, sendo produtiva, e isso a gente vai ver daqui a pouco, vai ser fundamental para o declínio do país. Bom, a baixa produtividade, que tem relação com a economia planificada, e a qualidade dos setores produtivos também, né, que vai ser relativamente duvidosa, né? Não vai haver nenhum comprometimento efetivo com a produção e nem com a qualidade dos produtos, uma vez que havia uma política de pleno emprego. A prioridade nos setores estratégicos, bélico e militar, dentro do contexto da Guerra Fria, era para onde eram canalizados, inclusive, a maior parte dos recursos, e aonde havia competição também, então isso fazia com que houvesse estímulo para as pessoas que trabalhavam especificamente nesses setores continuarem produzindo armas, continuarem produzindo tecnologia bélica cada vez melhor, porque havia um competidor do outro lado, né? Nesse caso específico, os Estados Unidos. Então havia aí uma competição que estimulava a produção de produtos, de armas, né? Mercadorias ligadas ao setor bélico militar, cada vez mais, com uma tecnologia cada vez melhor, cada vez mais eficiente, mas isso consumia muito dinheiro, ou seja, boa parte dos recursos iam exatamente para as pesquisas nesse setor estratégico para poder fazer frente aos Estados Unidos, e com isso, gradativamente vai começar a faltar dinheiro aí nos outros setores. Os elevados gastos, com a corrida armamentista espacial, uma continuidade disso que a gente acabou de falar, os gastos com os aliados também durante a Guerra Fria, isso vai gerar muitos custos. Então, sustentar aliados como Coreia do Norte, como Cuba, como o Vietnã, vai acabar gerando gastos também, canalizando, drenando também os recursos da União Soviética, em detrimento aos investimentos aí nos produtos, dos bens de consumo da população. E, por fim, a dificuldade física para a produção de alimentos, que sempre foi um problema na União Soviética. Eles têm praticamente uma faixa central do território. Apesar do território enorme, eles têm uma faixa central apenas onde normalmente se produz comida. Esse problema da alimentação ele era relativamente resolvido usando terras de aliados, terras de países sob a influência soviética, né, fora do território soviético, mas ainda assim, eventualmente sempre havia ali problemas de abastecimento. Com o tempo, havia a dificuldade de fazer a manutenção desse território enorme, de 22 milhões de quilômetros quadrados, com tantas nacionalidades diferentes. Isso se impôs com pouco dinheiro, isso se impôs como uma grande dificuldade. Certo? Então, a União Soviética acaba sendo mais um exemplo de grandes impérios, de grandes potências, que acabam sofrendo durante esse processo de declínio com o tamanho, né? Com um tamanho muito exagerado. Então, como havia a necessidade de cumprir grandes distâncias para fazer esse controle, lembre-se que a gente está no século XX, né, na segunda metade do século XX, não havia tantos recursos tecnológicos assim para fazer um controle mais amplo, né, não havia as tecnologias de informática às quais a gente está acostumado hoje. Então, era bem mais difícil para fazer esse controle. Além do tamanho, havia as condições climáticas também, né? A União Soviética tinha a característica de ser, e até hoje a Rússia tem essa característica, é muito frio ao norte e muito montanhoso e árido ao sul. Então, isso impõe também uma dificuldade aí, além do tamanho, a natureza do espaço
soviético também impunha essa dificuldade aí para a, a manutenção do país, tá certo? Bom, no início da década de 1980, mais especificamente em 1986, vai assumir Mikhail Gorbachev e ele vai tentar fazer algumas reformas no sentido de tentar salvar a União Soviética, que já vinha em franco declínio a esse momento. A primeira delas vai ser a perestroika, que também vai ficar conhecida como reestruturação, que visa basicamente substituir o sistema de metas por produtividade. Né? A administração das grandes fábricas estabelecia apenas um sistema de metas de quantos produtos, quantos automóveis, por exemplo, deveriam ser fabricados por ano. E esse sistema de metas ele praticamente não mudava, era praticamente o mesmo. E na perestroika, o Mikhail Gorbachev ele começa a querer compensar os trabalhadores por produtividade, ou seja, quem produzir mais vai ganhar mais. É um início aí de mudança que ele vai propor. Isso vai significar estímulos, né, tanto aos administradores quanto aos trabalhadores. Na época do auge da União Soviética e da economia planificada, todo mundo ganhava a mesma coisa, tá certo? Independentemente do que produzisse. Então, como eu disse, havia lá uma meta de produção, chegamos na meta, ok, está tudo certo, então a gente não precisa produzir mais do que isso. Então, o Mikhail Gorbachev ele institui aí um sistema de prêmios e estímulo por produtividade, para tentar fazer com que a indústria soviética se transforme em algo mais produtivo mesmo. Ele vai tentar investir em inovações, ok? E vai começar a permitir a entrada de multinacionais. É claro que isso de uma maneira controlada no primeiro momento, mas a ideia é tentar estimular a concorrência, criar pela primeira vez uma ideia de concorrência dentro da economia soviética. Ao mesmo tempo, em paralelo, vai haver também um conjunto de reformas que vai ficar conhecida como glasnost, ou seja, transparência, que vai, primeiro, moderar a censura, né? Não vai garantir a liberdade de expressão, mas vai tornar a expressão, principalmente de opiniões contrárias ao governo, ou seja, o surgimento de uma oposição um pouco mais livre. Antes ela era totalmente reprimida pelo Partido Comunista Pan-Russo, e vai se buscar também melhores relações internacionais, inclusive com países que estão fora da área de influência soviética. Então, a glasnost ela vai significar basicamente uma reforma política e social, enquanto que a perestroika vai significar uma reforma econômica. Elas não vão ser suficientes para salvar a União Soviética, tá? Ela sucumbe em 1991, em dezembro de 1991, e o espaço geopolítico da ex-União Soviética vai ser substituído por um bloco chamado Comunidade dos Estados Independentes, a CEI. As repúblicas federadas vão se tornar autônomas. A partir da década de 1990, elas vão começar uma transição para a economia de mercado. A década de 1990, como eu já falei para vocês em vídeos anteriores, vai ser muito difícil para essas repúblicas, ok? Mas a partir da década de 2000 elas começam a se recuperar, começam a completar a transição para a economia de mercado, ok? Em 2004, Estônia, Letônia e Lituânia vão deixar a comunidade dos Estados Independentes e passam a integrar a União Europeia. Isso vai ser um baque para Moscou, para o governo da Rússia. Por quê? A Rússia, que é a maior de todas as repúblicas, né, depois do espólio da União Soviética, vai tentar manter, de certa forma, um status de potência e vai tentar manter também a sua área de influência. Então, quando essas três repúblicas, Estônia, Lituânia e Letônia, resolvem sair da CEI e entrarem para a União Europeia, isso vai significar uma perda de área de influência que vai acender um alerta em Moscou, vai acender um alerta na Rússia. Então, a partir daí, inclusive, o exército russo vai começar a tomar medidas mais duras, né, na sua área de influência, exatamente para
tentar impedir que outras repúblicas tomem o mesmo rumo. Uma república que vai sofrer bastante com isso, inclusive, vai ser a Ucrânia, que chegou a costurar acordos com a União Europeia, mas acabou sendo alvo de ataques russos ao longo do tempo e, por conta disso, até hoje não conseguiu ingressar efetivamente na União Europeia, certo? Bom, o principal objetivo, né, da CEI, da Comunidade dos Estados Independentes, então, vai ser manter os vínculos, sobretudo econômicos, que já haviam entre as ex-repúblicas soviéticas. Então, eles vão continuar usando o rublo como moeda. Não é uma união econômica e monetária como é a União Europeia, mas o rublo vai circular, né, nesses países que formam a Comunidade dos Estados Independentes. Vai haver um compartilhamento de infraestrutura, né, que já existia na época da União Soviética, e uma centralização das forças armadas. De certa maneira, os países que compõem a Comunidade dos Estados Independentes usufruem aí dos mesmos equipamentos bélicos, bases militares e etc. Tá? Bom, continuando aqui, a gente está com 16 minutos de vídeo, mas eu vou tocar até o final, tá certo? Para que a gente não precise quebrar, né? E o assunto, a videoaula fique com o assunto completo, tá certo? Bom, esse mapa aqui mostra para vocês uma das regiões mais complicadas da Rússia e da antiga região da União Soviética, que é o Cáucaso. E vai mostrar aí algumas regiões que vão ser alvo de disputa. Então, primeiro a chamada Transnistria, que faz parte da Moldávia, a Crimeia, que oficialmente pertence à Ucrânia, mas hoje tem uma quantidade, está sob controle russo, tem uma quantidade, inclusive, de soldados russos ocupando a Crimeia bem significativa. Então, uma península que sempre foi disputada, uma península que avança aqui sobre o Mar Negro, que sempre foi disputada historicamente, aí que hoje está sob ocupação russa. Não insisto nisso, não faz parte do território russo, está sob ocupação, é essa a situação da Crimeia na ONU. Aqui a gente tem também a Abcásia, a Ossétia do Sul, Nagorno-Karabakh e a Crimeia. Desculpem, a Chechênia, perdão. E a Chechênia, que são, sem dúvida, aí as regiões onde há mais tensões separatistas, tensões de ocupação de exército russo, exatamente porque a gente está falando dessa região do Cáucaso que é muito estratégica do ponto de vista geográfico. Por quê? Reparem que aqui embaixo está a Turquia. Então você tem aqui nesse espaço a passagem tanto para o Oriente Médio quanto para a Europa. Reparem que a Bulgária, a Romênia, a Hungria já estão logo aqui. A Grécia aqui embaixo. Então, é uma região que faz parte já da Europa, do ponto de vista da divisão continental, né? Está a oeste dos Montes Urais, portanto, ainda fazem parte da Europa, mas, quando eu digo passagem aqui para a Europa, é a passagem para os outros países europeus, mais especificamente para o leste europeu, nesse caso aqui, Bulgária, Romênia e Hungria, né? Uma espécie de porta de entrada do continente europeu. E aqui embaixo o Oriente Médio. Então é uma região que, por conta dessa posição estratégica, vai ser muito disputada, vai ter muito valor para a Rússia, e por conta disso eles não querem perder o controle sobre essa região, principalmente porque em boa parte delas passam aqui os chamados os gasodutos, né, que ligam a Rússia à Europa, e há uma dependência, inclusive, muito forte da Europa em relação ao gás russo, mas, ao mesmo tempo, a Rússia também precisa de alguém que compre o seu gás, né? Então tem toda uma infraestrutura instalada, esses gasodutos atravessam a Rússia e chegam até a Europa. Então percebam que essa aqui é a região
da qual a gente estava falando. Olha aqui a quantidade de gasodutos que a gente tem. Então, aqui está a Romênia, aqui está a Hungria, então, aqui está a Ucrânia. Ó. Então, há uma quantidade grande de gasodutos que atravessam essa região do Cáucaso e outras também, né, para poder chegarem até a Europa. Então, é muito importante para os russos manterem o controle, sobretudo o controle militar. Eles não querem não só não perder o controle militar, como também não perder aí as suas áreas de influência, as suas respectivas áreas de influência, tá certo? Que foram constituídas exatamente durante o período de formação da União Soviética, ok?